Bom dia a todas e todos. Vinícius, quer dar o teu bom dia aí? Você dá depois? Um bom dia. Pessoal, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer a toda a equipe da Memória da Eletricidade, né? Vocês estão de parabéns, fazem esse evento todo ano, né? Que eu acho que cada vez mais se torna uma oportunidade, né? Muito boa para a gente juntar a comunidade. E está dando para me ouvir bem? Eu acho que eu vou no... Cadê o outro microfone? Eu vou nesse aqui, pronto. Tá, melhor. Tá, eu prefiro ir aqui, porque a gente vai fazer uma dinâmica aqui. Então, então, pessoal, eu até saio um pouco dessa luz, eu fico melhor aqui. Então, essa é uma oportunidade muito boa, muito bom a gente estar aqui. A gente vai fazer uma apresentação conjunta, né? Eu comecei a coordenar a BN Digital faz bem pouco tempo, acho que foi em março, né, Vinícius? Abril, agora é muito recente. E a gente está fazendo... eu estou sucedendo a Ângela Bettencourt, né, que é a bibliotecária que está lá desde a fundação da Biblioteca Nacional Digital, que foi em 2016, é isso? 2006, desculpe. Nossa, eu estou mal. Sim. Tá, para... Ah, tá. Aqui assim dá? Ok? Desculpe. Então, que começa em 2006, então a gente está aí com 13 anos, né, de existência oficial da Biblioteca Nacional Digital. É um trabalho longo, árduo, né, e que vem de longe. Eu gostaria de começar, pessoal, falando... eu também sou historiador, né? Eu acho que a história é essencial, né? É importante a gente olhar para o passado para entender melhor o presente e pensar o futuro. E gostaria de lembrar aqui de alguns fatos, né? Considerando que a Biblioteca Nacional é de todos nós, né? É a nossa biblioteca, e, além de ser uma biblioteca da nossa nação e do nosso Estado, ela também é um patrimônio da humanidade, né? Então, acho importante a gente pensar isso sempre. Então, eu gostaria de lembrar de 2 ou 3 fatos, aí, especialmente a partir do início do século XX, né, do período da modernidade, que são interessantes para a gente chegar no dia de hoje. Então, a nossa Biblioteca Nacional tem um DNA aí, né, tem essa coisa na origem de estar sempre antenada, né, nas novas tecnologias e nos novos caminhos. Eu faria aqui agora uma homenagem especial ao Manuel Cícero Peregrino da Silva, um pernambucano, né, mais um desses pernambucanos aí tão importantes para a nossa cultura. Ele dirigiu a biblioteca entre 1900 e 1924, se eu não me engano. E de 25 a 30, de 25 a 1900 a 1900, é isso, 24. E de 25 a 30 ele foi reitor da UFRJ, tá? Só para lembrar, assim, ele teve muitas funções importantes. Então, entre 20 e 24, Manuel Cícero fez muita coisa importante. Por exemplo, em 1907, ele conseguiu promulgar um decreto do depósito legal, importantíssimo na história do depósito legal na biblioteca, né, que depois vai ter uma outra regulamentação importante em 1930. Enfim, isso é uma outra história. Ele se envolveu completamente na construção da nova sede da biblioteca, onde a gente está até hoje. Ainda não partimos para nossas instalações do século XXI, mas estamos nas instalações do século XX, que, à época da inauguração, em 1910, era um edifício absolutamente high-tech, né, antenado, assim, todas as tecnologias da época, o que havia de mais incrível, mais moderno no mundo. A gente tinha tudo isso na nossa Biblioteca Nacional. E um outro dado importante, eu vou pegar aqui as minhas anotações, porque eu acho que, só para eu lembrar, em 1915, né, quando se inaugurou o ensino da biblioteconomia na América Latina, né, o primeiro curso de biblioteconomia foi fundado na Biblioteca Nacional, né, e também eu gosto de lembrar que ele introduziu muitas ideias e conceitos, né, como, por exemplo, o catálogo coletivo das bibliotecas da cidade. Imaginem, isso era uma novidade, né? A catalogação cooperativa,
a catalogação decimal universal, né, que foi concebida pelo Henri Lafontaine, pelo Poetlé, né, que hoje a gente diz que é um dos pais da internet. O Manuel Peregrino estava ligadíssimo no Poetlé, em tudo isso, né? Em 1911, a BN criou o Serviço de Bibliografia e Documentação, né, em correspondência com o Instituto Internacional da Bibliografia de Bruxelas, né, onde estava a sede lá do que veio a ser o Mundaniel, né, do Poetlé, do Henri Lafontaine. Então, tudo isso para lembrar que, né, a gente teve dirigentes lá atrás que já estavam sempre antenados, né, naquilo que veio a dar, né, no que o Miguel estava aqui falando, né, Miguel? Quer dizer, são sonhos, ideias que já vêm aí há mais de um século sendo desenvolvidas e a nossa Biblioteca Nacional sempre ligada. E gostaria de lembrar também, né, quer dizer, que o IBICT, né, ao qual você está ligado, que na origem era o IBBD, né, fundado aí nos anos 50, tem na sua origem, entre as bibliotecárias fundadoras, né, pelo menos duas delas, eu gostaria de homenagear aqui agora, a Célia Zaia, começando pela Janice. A Janice, que também atuou bastante lá naquele período dos anos 60, eu diria. A Janice dirigiu a biblioteca nos anos 70 e começou o trabalho de automação da catalogação, né? Nos anos 80, a Célia Zaia, outra bibliotecária que está na fundação do IBBD, com a Gar, né, com a Lídia Sambaqui, né? Eu tive a felicidade de conhecer todas essas figuras, de trabalhar com algumas delas, né? Célia Zaia ainda está aí, firme, mas, enfim, a gente tem todas na memória. Então, a Célia Zaia dirigiu a biblioteca nos anos 80, fez a maior reforma técnica e administrativa da biblioteca e preparou todo esse caminho para a fundação oficial da Biblioteca Nacional, né, em 2006, quando ela não estava mais lá, mas o terreno estava todo pavimentado, né? Outra coisa legal de lembrar, eu estou fazendo essa introdução, né, pessoal? Eu sei que alguns colegas que estão aqui sabem isso muito bem, mas a gente tem a nova geração aí, né? Muita gente que talvez não tenha tido a oportunidade ainda de juntar tudo isso, né? Então, acho importante a gente lembrar isso tudo, né? Então, outro dado interessante, né, que nos une a esse esforço aí capitaneado pelo Miguel, nos anos 80, né, no mundo, começa um movimento forte de resgate e de criação de condições ideais para acesso aos acervos de imagem, aos acervos fotográficos. No meu caso pessoal, após eu quando ingressei no serviço público, eu era fotógrafo, mas quando eu fui para a biblioteca, eu fui trabalhar como designer, porque eu tenho uma formação, um bacharelado em desenho industrial, comunicação visual. Então, eu me envolvi com um projeto grande que envolve muitos colegas da biblioteca e colegas de outras instituições, que era um projeto que visava o resgate da coleção de fotografias, né, que foi formada pelo Dom Pedro II, que a gente considera a coleção mais abrangente de fotografia construída por um governante no mundo do século XIX. E na época, a biblioteca já tinha um processo inicial de automação da catalogação de livros, mas a gente queria catalogar fotografia. E a gente acabou seguindo um caminho de buscar um microISIS, né, de obter uma licença de uso do microISIS, que era um software aberto usado na época, né, que ainda rodava no velho Disk Operational System, né, o DOS. Eu me lembro quando a gente comprou o primeiro PC com monitor colorido e colocou isso tudo funcionando, que todo mundo ia lá na sala da iconografia para ver. Ele comprou um monitor colorido. Era uma festa, né? Eu me lembro de como foi a luta para desenvolver um formato de registro compatível com o MARC, né, para catalogar as fotos. Né? Eu me lembro da Alta Barreto, que criou o Departamento de Documentação da Editora Abril, que nos deu consultoria. O Paulo Henrique de Assis Santana, que era o superintendente de informática do CNPq, que nos ajudou muito. E eu me lembro que, quando a gente começou a usar o microISIS, isso assim, resultou numa contaminação boa dos colegas, assim, a Carmen, manuscritos. Pô, eu também vou começar a fazer as bases aqui, né, de manuscritos, obra rara. Começou um movimento que tinha uma certa rebeldia ou uma certa ansiedade de avançar por outros caminhos. Então, as áreas da biblioteca, não é mais ou menos isso, Vinícius, começaram a criar suas bases em microISIS, e isso foi virando um caos, no bom sentido, que levou mais à frente a biblioteca, aí sim, porque a biblioteca é uma instituição pesada, né? Então, às vezes, ela
Ela tem os cérebros, mas, às vezes, para ela se mover, a coisa não é tão simples. E aí, eis que a biblioteca deu mais um passo e unificou isso tudo e entrou definitivamente entre os anos 80 e 90, eu diria que mais nos 90, né, a gente entra mesmo de cara, de cabeça na era da automação. E, nos anos 2000, a gente tem a fundação da BN Digital. Então, né, a gente para e pensa, putz, tem um caminho aí longo, né, várias iniciativas se entrelaçando, convergindo, e hoje eu acho que a gente está num momento muito bacana, muito interessante. Talvez a gente tenha perdido um pouco de tempo em algumas das nossas iniciativas, mas a gente sempre teve essa consciência e está correndo atrás agora, dando mais um passo importante para tocar isso para frente. Eu aceitei esse convite da Helena Severo, que é a presidente da biblioteca, também muito incentivado pela Maria Eduarda, que é a diretora executiva, pela Sueli Dias, que é a bibliotecária que coordena o Centro de Processamento e Preservação, né, ao qual nós estamos subordinados. E eu já estou no final da carreira, querendo me aposentar, mas eu achei que seria bacana pegar toda assim, eu fui incentivado pela Helena, né, mas a ideia é essa, é pegar toda essa vivência, né, eu tenho quase 40 anos de biblioteca, estou com 39 anos de biblioteca, e canalizar isso agora para a BN Digital, né. A gente tem a nova geração, os servidores concursados, nos 2 ou 3 últimos concursos da biblioteca, a gente sabe que há um êxodo grande, mas a gente tem aqueles servidores que amam a instituição, criam uma conexão, e aí fica mais difícil para eles irem embora. Então, a gente tem esse grupo, né, que continua firme ali. Então, a ideia é ajudar essas gerações, né, dos mais jovens a realmente tomarem assento, né, quer dizer, estruturar melhor essa Biblioteca Nacional Digital e fazer com que essas pessoas tomem cada um o seu assento, a sua posição e toquem isso para frente. Tá? Esse é o esforço que a gente está fazendo no momento. E eu espero, assim, ter dado uma introdução, uma visão geral para vocês. Eu vou passar a palavra para o Vinícius, eu vou voltar a falar em alguns momentos. O Vinícius, hoje, cuida de infraestrutura, programas de preservação digital. Só para vocês saberem, a Ângela Bittencourt já tinha lutado por ocasião do último estatuto, né? Quando houve uma reforma do estatuto, a Ângela fez um esforço para fazer com que a Biblioteca Nacional Digital subisse na estrutura, na hierarquia, uma vez que, cada vez mais, a biblioteca tende a ser, talvez, o principal canal, né, no dia a dia para o uso dos recursos que a instituição guarda, né? Isso é um caminho sem volta. Eu me lembro, eu fui bolsista do governo francês em 2005, trabalhei no Departamento de Estampas e da Fotografia da BN da França, colaborei lá numa exposição e estava fazendo uma pesquisa, meu doutorado na época, e eu me lembro que o presidente e a diretora de coleções me convidaram algumas vezes para reuniões do que seria o colegiado, né, para eu ter a oportunidade de vivenciar as grandes discussões. E eu me lembro que uma das discussões, isso em 2005, era como que a gente justifica, né, para os nossos superiores hierárquicos, na época a BN estava subordinada ao Ministério da Comunicação e da Cultura, lá também, né, às vezes a BN muda, o Ministério muda, como aqui. E como justificar para eles que o número de usuários que comparecem às nossas salas de consulta cai vertiginosamente e que, ainda assim, a gente precisa cada vez mais recursos para dar conta desse patrimônio, né? Isso era uma grande discussão. Ninguém mais vem à biblioteca. Todo mundo agora, né, só consulta via web, faz os pedidos de reprodução. E aí? O que vai acontecer com essa estrutura? Essa discussão, claro, permanece. Na BN, a gente sente isso, né, como o comparecimento cai vertiginosamente, e como, cada vez mais, a biblioteca digital é o caminho. Então, a gente está nesse grande desafio aí de tocar isso à frente. Então, a gente está usando essas ideias, como eu dizia, desse projeto que foi capitaneado pela Ângela, e tentando colocar, mesmo que a BN continue no mesmo nível hierárquico em que ela está desde o início, a gente está lutando para fazer essa nova estrutura valer. Então, há um esforço para reconhecer
áreas, né, delimitar áreas específicas e as interações e preparar essa estrutura mesmo para que, no momento, isso tudo se torne oficial. Então, por exemplo, a área do Vinícius é essa, e, ao longo da fala, aí, ele vai mostrar para vocês o que seria a estrutura. Tá? Eu vou passar a palavra para ele. Vamos lá. Obrigado, Joaquim. É muito necessária essa introdução, acho que é importante, né? Quando a gente fala de preservação digital, a gente fala, na verdade, de uma multiplicidade de ações, de uma multiplicidade de possibilidades de abordagem. Essa é uma. A preservação dessa memória institucional, que às vezes é coletiva, muitas vezes é coletiva, e que está muito na cabeça dos servidores, né, de quem está ali militando ao longo do tempo. E como é que a gente faz para coletar, registrar e preservar isso? Isso é uma questão que a gente, cada vez mais, né, nesse cenário nosso, muitos servidores se aposentando, a gente tem essa preocupação, né, dessa perda de continuidade, dessa perda de um know-how, de um conhecimento acumulado coletivo. Mas, enfim, esse não é esse ponto específico não é o enfoque aqui da nossa apresentação. Só para registrar, a gente vai tratar, como eu falei, a preservação digital é um tema muito envolvente, que pode suscitar várias questões. A gente aqui, metodologicamente, vai fazer um recorte no acervo histórico, sob guarda da Biblioteca Nacional, que sofreu uma transformação do analógico para o digital. Quais são as estratégias que nós usamos desde o início do programa e que usamos agora, e o que a gente projeta para o futuro como um desejo e um caminho para a gente chegar num cenário ideal para esse momento. Lembrando que esse ambiente é um ambiente de constante mudança e evolução, então a gente tem sempre que estar preparado para evoluir. Então, aqui, esse primeiro trecho seria um contexto e a preservação como missão. Desde sempre, a Biblioteca Nacional, como as bibliotecas nacionais, tem como missão estatutária preservar e dar acesso ao patrimônio bibliográfico e documental brasileiro. Isso estava lá no primeiro Estatuto da Real Biblioteca, de 1821, onde, lá no artigo 10, ele estabelece que, sendo a principal obrigação do prefeito da Real Biblioteca e mais empregados, a sua conservação, a sua preservação. E aí, como é que a gente... E aqui esse artigo tem um dado interessante, como as nossas estratégias de preservação têm sempre que estar alinhadas aos riscos daquele momento e daquele objeto específico. Então, naquele momento, uma biblioteca de papel no centro do Rio de Janeiro, qual era o principal problema, o principal risco que se apresentava? Incêndio. A gente vê que até hoje também temos esse problema. Então, lá no final, ele diz e que por nenhum acidente de fogo se perca ou arrisque a Real Biblioteca, não consentirá o prefeito e o Império, né, que na imediação da Real Biblioteca se ponha oficina que se arrisque a causar incêndio. Então, isso estava lá no primeiro Estatuto da Real Biblioteca de 1821, depois que ela se estabeleceu aqui no Rio. Damos um salto aí de pouco mais de um século. Essa é a última versão do Estatuto da Biblioteca, onde ele determina lá no artigo 2º que as atribuições, né, as responsabilidades e a guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país. Então, esse ponto da preservação como missão perpassa aí em toda a trajetória da Biblioteca Nacional. Isso nos traz aqui a gênese, né, o início das ações de digitalização na biblioteca. É um processo, como o Joaquim falou, que não se iniciou na compra do nosso primeiro scanner, na transformação do analógico para o digital do primeiro documento, que foi feito lá em 98, 99, num scanner de mesa, uma fase bem embrionária. Então, aqui, metodologicamente, eu dividi em 3 fases, né? Seria essa primeira fase do processo, que eu chamei de acesso e preservação, porque, nesse momento, o foco do trabalho, o foco
o objetivo da digitalização não era a preservação, era o acesso. Era cumprir a missão institucional de uma biblioteca nacional se transformar nacional, digitalizar para disseminar o conteúdo. A preservação era uma questão acessória. A gente tinha o backup do material digitalizado, mas sem uma estruturação muito definida. A gente fazia o backup lá em DVD, eu vou mostrar depois. Enfim, só para a gente ter uma cópia disso, mas a preservação não era o foco dessa atividade. Mas ela foi interessante, eu não sei se vocês vão conseguir ler, se o texto está muito pequeno. Essa primeira fase ela foi importante porque ela possibilitou que a gente acumulasse conhecimento, a gente experimentasse formas e começasse a tomar gosto e tomar pé de todo o processo de transformação analógico-digital. Então, a gente errou muito, acertou bastante e começou esse processo dentro da biblioteca. Então, se começou como a gente está dentro de uma biblioteca nacional, que é a Agência Bibliográfica Nacional, começamos a desenvolver, estudar normas e padrões internacionais para a gestão da informação dos acervos digitais e tentando implementar esse modelo adaptado à realidade da ABN. Nesse momento também foi possível a aquisição e instalação de uma infraestrutura mínima para o funcionamento, a aquisição de um servidor web, que naquela época era uma torre muito parecida com os PCs de hoje em dia, com os discos SCSI, que davam problema, enfim, era uma coisa... mas era o que se tinha na época, era a tecnologia daquele momento. Né? A aquisição de estudo e aquisição de softwares para processamento. Então, como é que a gente disponibiliza um mapa? Então, a gente comprou o software que era o Express View, o GeoExpress, que tinha um plugin que dava um zoom na imagem, então você conseguia ver o topônimo com mais clareza, que estava ali no mapa, um detalhe numa fotografia. Isso, só para lembrar, essa foi uma estratégia da Biblioteca Nacional no início, né? Como é que a gente vai conseguir começar? Então, era uma ideia da Celesair, né? Fazer projetos com parceiros. Né? Então, a gente desenvolveu projetos com os Estados Unidos, com a França. Um dos projetos era... A gente começou logo pelo mais difícil, um projeto para fazer um banco de mapas de grande formato. Então, foi uma maluquice, a gente conseguiu. Conseguimos, e através desse projeto, a gente recebeu da Biblioteca do Congresso Americano, né, nosso primeiro scanner de grande formato, a PowerPhase, que está lá hoje, até hoje, 20 anos em funcionamento, a gente ainda usa aquilo lá. Então, a gente começou a trabalhar no processamento e customização da base de dados bibliográfica, que já estava implementada, para receber os arquivos digitais. Isso foi um trabalho que Ângela fez, ela sabia mexer no Interdocs, no Ortodox, então ela foi, com a ajuda lá da Potiron, na época, foi customizando aquilo para poder abarcar os objetos digitais dentro daquele sistema de informação que havia sido construído para ser um sistema bibliográfico de referência. Né? E uma terceira benefício para a instituição dessa fase foi que a gente estabeleceu um modelo, né, de o que seria, nesses projetos que o Joaquim falou, quais seriam os produtos finais para o nosso usuário, para o público. Então, em geral, a gente desenvolveu uma sistemática... Alô? Não, voltou. A gente desenvolveu uma sistemática de ter um site com textos contextualizantes, introdução... Está falhando. Oi. Em geral, era um hot site com uma base de dados, uma galeria de imagens e textos contextualizantes. Então, a base de dados era o Interdocs, a gente construía os sites manualmente, codificando em HTML. No início, ainda não tinha sido lançada a CSS, eu não sei se todo mundo... está familiarizado com a questão informática, mas só para pincelar, no início a gente fazia toda a parte visual do site era em código HTML. Depois se lançou um modelo de
de folhas de estilo, que são os CSS, que você não precisa ter o estilo, né, a parte de design do site diretamente vinculada ao código HTML, você tem um arquivo separado que determina isso. Enfim, são coisas, tecnicalidades, mas que têm um impacto nisso. Então, esse é a Biblioteca Virtual da Cartografia Histórica, que restaurou e digitalizou e disponibilizou mapas históricos até o século XIX, até o século XVIII, do arquivo da BN. Está lá até hoje. Está lá até hoje. A digitalização com o patrocínio da Fundação Goethe dos álbuns fotográficos da coleção do Imperador Pedro II, que tinha um conjunto, que foi o primeiro conjunto nominado Memória do Mundo, primeiro conjunto brasileiro nominado Memória do Mundo em 2003. Um detalhe, uma observação, para a gente pensar, né? A Unesco, que hoje, coitada, está tão combalida aí, né? Como é que a Unesco está por trás de ser, por exemplo, a criação do IBBD, que deu no IBICT, tem lá no início uma provocação da Unesco, né, para a Fundação Getúlio Vargas, que na época tinha um trabalho interessante e que acabou no IBBD. Foi também a Unesco que nominou essa coleção Memória do Mundo. Foi a primeira vez que o Brasil teve, né? Isso também contaminou. Hoje a gente tem comitê Memória do Mundo no Brasil, nos países da América Latina. Então, é um dado interessante, né? A Unesco, às vezes, a gente não lembra, por trás de iniciativas muito importantes nesse nosso campo da ciência da informação. Obrigado. E um outro exemplo é a coleção digital Pedro de Ângeles, que é uma parceria nossa com a Biblioteca Nacional da Argentina, que é um acervo que é de interesse comum aos dois países. Ao longo de alguns anos, a gente acabou tendo a proliferação desses projetos, né, dessas ações, e depois de alguns anos a gente tinha algumas dezenas de sites espalhados, divididos, e que nos geraram um problema de gestão de informação. A gente tinha um trabalho enorme para atualizar isso, a gente tinha a questão da obsolescência dos códigos onde eles estavam, das bases de dados, das galerias de imagem, dos plugins para visualização. E a gente começou a se deparar com essa questão da preservação e da disponibilização desse material. Então, a gente, ao longo desses anos, com o acúmulo de experiência nesses projetos e antenado no que estava acontecendo no mundo, a gente fez uma primeira reforma da nossa estrutura de material digital, de produtos digitais, né, enfim, para dar conta de melhorar os nossos serviços e melhorar, no fundo, a nossa vida diária, que era um apagar de incêndio. Aí parou de funcionar, o negócio tem o TF8, não está funcionando, está dando dia crítico, problema danado. Então, a gente começa a trabalhar no que eu nominei de uma segunda fase, que foi uma fase de estruturação. Então, nesse momento, ali em 2011... a gente já com mais um conhecimento mais robusto, a gente passa a entender que era necessária a construção de um portal único para a BN Digital, desenvolvido em software de código aberto, até hoje é assim, a gente usa como base a plataforma do WordPress, que foi, esse tema é customizado, a gente contratou serviço para trabalhar nisso, trabalhar nesse conteúdo, e um estudo de usabilidade, de arquitetura de informação, para conseguir trazer todas essas informações que estavam espalhadas por diversos hot sites aqui para dentro. Então, a gente criou esse portal, que já teve uma atualização por causa de versão, por conta de versão, a gente teve que, basicamente, refazer quase que ele todo, mas o layout continua o mesmo, e a gente estratificou a informação ali em artigos, dossiês, que são mini-sites dentro do site, e exposições. Hoje a gente tem uma política de toda a exposição que é montada na Biblioteca Nacional, a gente quase sempre consegue, o Rodrigo está ali na plateia, num esforço hercúleo, consegue transformar ela numa exposição digital e lançar simultaneamente a exposição física. Então, a gente tem um alcance grande em relação a isso. A gente conseguiu melhorar, a partir desse momento, em 2011, com o patrocínio da FINEP e do BNDES.
no nosso projeto da construção da hemeroteca digital, né, a nossa biblioteca digital de periódicos, a gente conseguiu um investimento para investir em tecnologia, em armazenamento, em storage. Então, toda aquela estrutura de servidores em cima de bancadas e, enfim, numa sala que tinha um ar-condicionado ali, meio que pingava um pouco, a gente tinha que botar um plástico em cima. Isso foi resolvido, a gente conseguiu construir uma sala-cofre certificada, comprar equipamentos com todas as diretrizes de segurança, redundância, RAID, etc. Backup em fita LTO, naquele momento, era a tecnologia que a gente tinha disponível, que era possível. Depois a gente viu que, para os nossos arquivos digitais master, esse backup em fita não é eficiente, a gente tem problemas até hoje nisso, em relação a isso. É lento, os arquivos são grandes, é demorado. Enfim, então a gente já está trabalhando numa outra solução para esse backup, mas a gente conseguiu dar esse passo importante. A gente entendeu que era necessário ter uma ação mais direta e mais enfática em relação às mídias e os suportes, né, e os formatos. Então, a gente tinha lá os DVDs gravados, os CDs na época, e a gente começou a trabalhar sistematicamente. Às vezes, no início dos projetos, a gente nem guardava a imagem master que saía do scanner, a gente só preservava a que era de acesso. Então, a gente começou a sistematizar isso, redigitalizar o material que a gente não tinha, as imagens master, e trabalhar no armazenamento com a tecnologia que a gente tinha na época. Eu vou mostrar um pouquinho na frente. Então, nesse momento, a nossa estratégia de preservação dos acervos digitalizados consistia em migração de formato e de suporte. Um pouquinho mais à frente, a gente conseguiu viabilizar a instalação e customização de um repositório DSpace, né, por conta do nosso projeto com o Instituto Moreira Salles, né, da Brasiliana Fotográfica. A gente conseguiu, finalmente, era uma coisa que a gente lutava há alguns anos e não tinha tido sucesso. O DSpace é um repositório de código aberto, mas ele precisa de um trabalho, de um investimento para customizar e atender às necessidades que a gente tinha, tanto para disponibilização quanto para a gestão das coleções. Então, nesse momento, a gente também conseguiu, dentro dessa infra, implementar o repositório. E, com isso, né, com a implementação desse repositório, customizado por nós, de acordo com o que a gente precisa, a gente conseguiu replicar esse modelo para outros projetos. Então, hoje, basicamente, a gente tem, em todos os projetos e programas da Biblioteca Nacional, um repositório DSpace, uma instância de repositório DSpace, que pode ser separada ou junta, e aí depende do projeto e das características de cada um, e uma ferramenta em WordPress que gera um conteúdo diferente, contextualizante ali. Com isso, eu entendo que a gente terminou essa segunda fase de arrumar a casa e dar um passo à frente na questão da preservação. E aí a gente encontra os desafios, né? Eu acho que aqui, vocês que são de instituições diversas, a gente tem sempre algum objetivo à frente para chegar. Então, a partir dessa consolidação, né, que a gente fez, a gente começou a pensar, e agora? E a partir de agora? A gente tem, hoje, um volume grande de acervos digitalizados. Hoje a gente tem em torno de 25 milhões de páginas do nosso acervo digitalizadas, disponíveis, mais de 2 milhões de itens disponibilizados nos nossos diversos programas, e alguns programas de cooperação, onde nós também guardamos acervos e arquivos digitais de parceiros. Então, essa escala, né? Está aí o Otávio, que é o chefe do laboratório de digitalização, que produz esse bom problema, né? A gente está sempre produzindo mais coisas e disponibilizando. E como é que a gente faz daqui para frente para conseguir dar conta de preservar todo esse patrimônio que, ao longo de mais de uma década, foi sendo gerado? Então, a gente enfrentou aí uma mudança de paradigma. Tá? Até então, a gente tinha uma estratégia de preservação baseada em mídia. Mídia ótica e mídia magnética.
né? A gente fazia a preservação lá no início desse acervo, vou correr, em HDs e DVDs. A gente fazia a digitalização, gravava isso em HDs, os primeiros eram ainda em HDs IDE, e fazia uma redundância desse material gravado no HD nesses DVDs. A gente indexava isso através de um caderninho com todos os objetos digitais que estão ali dentro, uma listagem que ficava encartada ali dentro. E a gente customizou um sistema de gestão de arquivos para ler o conteúdo dos HDs e dos DVDs, e se eu precisar, eu preciso da imagem master de tal obra, o código dela é esse, eu boto lá, ele fala, está no HD 5, DVD 230, eu vou lá, pum, pego, está lá dentro, então eu coloco. Esse era o modelo no início, e a gente foi assim até... Quantos HDs a gente gerou ali? 170 HDs, mais ou menos, e alguns milhares de DVDs. Claro que isso era o que a gente tinha possibilidade de fazer na época. Era a nossa camada de segurança na época. Só um detalhe, era assim no mundo inteiro, tá? Porque eu fiz viagens de estudo nessa época, na Library of Congress, na biblioteca New York Public Library, né? Era exatamente assim que todo mundo guardava a sua informação. Então, a gente nem tem esse complexo de vira-lata. Não tenhamos, por favor. A gente estava ali par e passo com o que estava acontecendo no mundo. Mas, claro, que esse modelo não é sustentável. Então, no segundo momento, com a instalação do data center, né, da nossa infraestrutura, a gente passou a manter a estratégia de preservação baseada em mídia, mas agora uma mídia que está encapsulada dentro de um servidor, com todas as normas de segurança, de redundância, de falha de tolerância, a falha de disco, etc. E agora a gente está trabalhando para ter uma cópia fora da BN desse acervo. Mas é um volume grande, são 350 tera, a gente cresce 4 tera por mês, em média, de material digitalizado, então é um investimento alto. A gente está pensando em modelos para trabalhar isso. Tá? E a gente agora entra num rumo da prosa, né, por assim dizer, que é a preservação baseada em mídia já não é mais suficiente, e a gente entende isso. Né? Em alguns casos, é necessário que a gente tenha a adoção de softwares e sistemas para fazer a gestão dessa preservação. Então, nesse momento, né, um dos nossos desafios é entender qual é a necessidade da biblioteca digital para esse acervo digitalizado e escolher uma solução que faça com que a gente dê mais um passo ao caminho de um cenário ideal. Então, a gente está estudando, tem o Archivemética, tem o Libnova, tem vários softwares e sistemas de preservação aí. A gente tem esses documentos, eles têm características singulares, que não são exatamente as características de um documento arquivístico, mas a gente entende que alguns desses softwares têm recursos interessantes para a gente. Por exemplo, o Archivemética tem aquele monitoramento de formato, de obsolescência de formato, onde ele vê qual formato, se você tem arquivos em PDF-A e o PDF-A está para cair como um formato válido, ele te avisa, ele faz a gestão disso, ele faz a alteração do formato, enfim, automaticamente. Para grandes volumes de dados, isso é interessante. E a gente tem outras aplicações dentro da Biblioteca Nacional. A gente tem a nossa documentação arquivística, que precisa ser preservada. A gente tem que enfrentar a questão do depósito legal de obras eletrônicas, que tem uma característica e um cunho também arquivístico, porque ali eu preciso garantir cadeia de custódia, integridade, autenticidade e auditoria desses arquivos. Então, assim, a gente hoje já está olhando para a Biblioteca Nacional de um ponto de vista um pouquinho mais alto. Olhando não só para o acervo histórico, que foi transformado de analógico para digital, mas também para toda a produção intelectual e administrativa da biblioteca, para tentar construir um sistema único ou um menor número possível de sistemas,
né, que deem conta de resolver todas as nossas questões. Então, esse é um ponto que a gente precisa avançar. Vinícius, bom, já falando de perspectiva, só para lembrar aqui. Não, está ótimo. Eu diria que, nesse momento, né, a gente está começando, né, Vinícius, um esforço, Otávio e todos nós, um esforço de integração, né, nesse âmbito maior do Centro de Processamento e Preservação e com vistas especificamente à divisão do depósito legal. A gente está preparando, eu diria, né, a nossa infraestrutura. A gente já resolveu a questão do storage, agora está visando a questão do backup, para poder efetivamente implantar um sistema de depósito legal de publicação eletrônica, né? É uma coisa na qual a biblioteca está um pouquinho atrasada, mas está correndo para recuperar o tempo perdido. Então, a gente tem essa meta, quem sabe, para o ano que vem, já implantar um sistema mesmo de depósito legal de publicação eletrônica. E, no momento, a gente também está vivenciando, né, uma outra experiência, o Otávio ali também. A gente deve receber ainda, eu creio que esse ano, entre esse ano, final de ano e início do ano que vem, a primeira grande doação de um acervo fotográfico nato digital. Né? A gente tem coleções importantes de fotografia, não apenas a do Imperador, a do Alair Gomes e outras. E o João Roberto Ripper, que é o nosso grande fotógrafo humanista no Brasil, tomou essa decisão de doar o acervo dele para a biblioteca. Essa proposta foi submetida à comissão de aquisição, foi aprovada. Isso é um processo que já vem há uns 2 anos, né? E a gente resolveu encarar o desafio começando pelo que mais preocupa. É curioso, né? Ele tem 150 mil negativos de 30 anos de vida. Isso está numa situação preocupante, mas está sob controle. Agora, ele tem, quantos? 30 teras? São 20 teras de fotografia. 20 teras de acervo digital, não sei quantos HDs que ele não consegue mais abrir. Né? Então, a gente falou, vamos começar por aí. E como a gente estava tendo dificuldade de conseguir recursos, né, ele fez um crowdfunding, talvez algumas pessoas tenham acompanhado, conseguiu os recursos, já está trabalhando na extração dos dados para já entregar a biblioteca. Aí a gente está discutindo arranjo, bababá, como nominar os arquivos. E isso já vai chegar na biblioteca, né, espero eu, e Otávio, né, em mínimas condições. E isso tem uma nova questão, um novo paradigma aí também, que é, até aqui, tudo que chegava de doação de acervo ABN ia para o que é hoje o CCSL, Centro de Coleções e Serviço aos Leitores. Eles eram responsáveis pela custódia, pela guarda, eu diria pela guarda. Nós agora vamos, digamos, custodiar um acervo que, em tese, é do Centro de Coleções, mas que, na verdade, quem vai guardar é a ABN Digital, que está ligada num outro ponto da estrutura. Daí isso que eu falei, a gente está repensando essa questão, né, como é que a gente fala aí? Da estrutura. Isso. Estrutura. A gente está vivendo esse momento, pessoal. São muitas novas questões aí. Vai lá. Então, como perspectivas, né, para esse momento que a gente está vivendo e ações que a gente precisa alavancar para esse próximo ciclo, né, a gente enumerou algumas, entre várias, né, só que a gente tem uma limitação física, né, de braços, então a gente não consegue abraçar tudo. A gente gostaria de resolver num passe de mágica todas as questões, mas não dá. Então a gente vai atuando no que é mais urgente e no que é mais atingível, tangível naquele momento. Então, produzir instrumentos que orientem e subsidiem as ações de preservação. A gente tem, ao longo do tempo, práticas em preservação. Só que não existia até então, não existe até então, documentos que subsidiem e baseiem isso. Isso é fundamental, a gente sabe disso. Então, a gente está trabalhando internamente na construção e na implementação da nossa política de preservação digital, que prevê a criação de uma comissão permanente de preservação digital, que vai tocar toda a parte de formulação de planos de preservação, instrumentos que vão nortear todo esse trabalho dentro da instituição daqui para frente, para que quando daqui a uns 15 anos o Joaquim se aposente, eu não vou me aposentar, mas quando eu me for, quando eu morrer, quem chegue tenha o subsídio, tenha material para começar a trabalhar, não dependa da nossa memória. Né? Um outro ponto muito importante é garantir a disponibilização de recursos financeiros e humanos. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. A gente tem conseguido, né, dentro das nossas possibilidades, sempre que a gente precisa que uma situação se apresenta, garantir. As direções têm sido muito sensíveis a essa questão.
Tá? Isso aqui a gente falou de recursos humanos, essa é a proposta de organização. Então, é a coordenação da BN Digital, a minha área, né, que eu sou responsável de infraestrutura, programas e preservação digital, que tem uma sub-área de preservação digital, dada a importância do tema, para tratar especificamente disso. Não sei se a Gabi está aí, ela que está tocando essa área. Gabriela Ferreira Terrada. Né? Desculpe, a Gabriela. A área de gestão da informação, que é onde a gente produz, estuda e avalia a questão dos metadados e da indexação desse material. Sônia 90, que é uma bibliotecária da minha geração também, das que está indo para a aposentadoria, que vai centrar essa questão dos metadados, do tratamento. E a área de gestão de recursos digitais, que é a área do Otávio, que está ali, que trata toda essa parte de transformação digital e gestão disso dentro do repositório. Um outro ponto muito importante é investir em capacitação. Cada vez mais a gente vê que é necessário que os atores nesse campo tenham competências para desenvolver as atividades. Uma formação mais ampla, mais diversa, pode-se chamar de me fugiu a palavra agora. Disciplinar. Multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, mas é importante que se invista nisso. O arquivista, o bibliotecário, ele tem que ter conhecimentos da área de tecnologia, de informação, para poder dialogar com os técnicos. Enfim, é necessário investir nisso, né? E um outro ponto que é fundamental é trabalhar em rede, visando a construção de conhecimento compartilhado no âmbito interno e externo. A questão da comunicação interna é muito importante e a questão do compartilhamento externo também, da atuação em rede. Então, está aí a gente entrando brevemente, espero, na Cariniana, na Rede Sudeste de Repositórios Institucionais. São fóruns muito importantes para discussão e para geração de conhecimento. Todos nós temos uma série de problemas que, sozinhos, ou cada vez é mais claro isso, não conseguiremos resolver. Mas, trabalhando em equipe, em conjunto, a gente consegue dar passos mais firmes e mais rápidos, né? E aí um sonho nosso, né, e que a gente entende como sendo uma missão da instituição, de atuar como estimulador de uma consciência preservacionista. Não só em outras instituições, né, a Biblioteca Nacional é a cabeça do sistema de bibliotecas no Brasil, o Arquivo Nacional é o cabeça do sistema de arquivos. A gente tem essa missão e esse mandato de agir como um formador de consciência, mas a gente entende que não só nas outras instituições, mas também no público em geral, né? A gente tem o sonho de conseguir atingir o cidadão comum, que hoje produz arquivos digitais em profusão. E como é que ele faz para preservar isso? Cadê a tua declaração do imposto de renda, sei lá, de 5 anos atrás? Mais de 5 não serve mais para nada, né? Mas os documentos, as fotos que você tira no celular, os vídeos que você grava, como é que você faz para preservar isso? Então, construir essa ponte com o nosso usuário final, tentando trazer, tentando suscitar nele essa consciência de que é necessário, dentro, enfim, das suas especificidades, preservar esse conhecimento. Você quer falar alguma coisa? Não, são as brasilianas rapidinho, agora, né? Porque a gente já estourou o tempo. Então, eu não vou falar de cada uma. Acho que todo mundo conhece, né? Uma das iniciativas da biblioteca nesse sentido são as brasilianas, né? Que são sempre feitas com outras instituições. A ideia é do trabalho colaborativo. Então, a primeira foi a Brasiliana Fotográfica, que a gente desenvolveu com o Instituto Moreira Salles. Então, a gente tem lá um repositório, as instituições que participam mandam as suas imagens, e aí a gente começa a ver, as instituições também não estão, nem sempre estão preparadas, nem sempre já conseguem gerar arquivos de qualidade. Então, aí tem esse trabalho de ajudar, de, né, ensinar, professar. Então, uma brasiliana dessas, pessoal, é um enorme motor, um motivador para que as instituições se movam e avancem na questão da preservação. Todas elas têm um blog com publicações semanais ou quinzenais para provocar uma discussão
Isso é uma outra história que não vai dar para discutir aqui, que a gente está tentando fazer uma coisa fora das redes sociais. Claro que cada publicação aqui é anunciada nas redes sociais, a pessoa pode entrar aqui, fazer a sua pesquisa, salvar, compartilhar no Facebook ou numa outra rede. Tudo isso está aí funcionando. Mas a gente queria que as pessoas fizessem um comentário aqui, na caixa de comentário do blog. Isso ainda não funciona bem, mas a gente está tentando. Alguns dos posts têm excelente repercussão, pode passar. E ali preservação. Isso aí. Fala. Não, então, é que na Brasiliana Fotográfica, foi a primeira que a gente lançou, a gente teve a preocupação de colocar lá no menu uma área de preservação digital, que está um pouco parada, né? Ainda mas a gente não decolou. Então, mas a gente convida especialistas, o Milar, que falou ontem aqui, ele já escreveu lá em novembro do ano passado, a Fotofilhas, tem um artigo dele lá, muito bacana. Então, a gente quis aproveitar esse portal para toca. Então, a Brasiliana Iconográfica, que nasceu um pouco desse desejo num outro extrato de material, né? Essa também já está publicada, já tá em funcionamento. E duas que estão já em fase para serem lançadas, que é a Brasiliana da Literatura para Crianças e Jovens, que a partir desse ano do domínio público da obra de Lobato, teve uma exposição muito interessante na BN, e a gente decidiu fazer esse recorte da literatura para crianças e jovens. É um campo onde o Brasil é muito ativo, é muito proeminente no cenário internacional. Então, está para sair agora, em final de outubro, está para sair a Brasiliana Cartográfica, que vai sair no início do ano que vem, vai ser publicada, vai ser lançada, com material cartográfico. A gente pretende ter georreferenciamento, outras funcionalidades ali. Não botei o slide, mas a Brasiliana Musical, que está ainda numa etapa um pouquinho anterior, que a Rosana está ali, a digitalização de partituras para uso de músicos, né, e para disseminação dessa cultura musical, e para tentar dar jogar nova luz sobre autores que não são muito conhecidos, né? É um projeto super interessante. Enfim, é isso. A ideia aqui era traçar esse painel, esse panorama para vocês. Queria fazer aqui uma menção às fotografias atuais da BN, da obra de restauro, que são belíssimas, que são do Marcos Guzmão, geraram um catálogo muito bonito e uma exposição também, desse cuidado de preservação que a gente teve com o nosso patrimônio edificado. Isso também é importante falar. A biblioteca está linda, o prédio está muito lindo. Se vocês não estiveram lá ainda há pouco tempo, por favor, venham. E a outra parte, as fotografias históricas, foram digitalizadas lá no nosso laboratório. Então, queria agradecer, peço desculpas pelo avançar do tempo, e vamos ver se a gente tem tempo para perguntas. Novamente, temos tempo para 2 perguntas e talvez mais uma do Facebook também. Eu tenho muitas questões, mas depois nós vamos conversar. Mas primeiro eu quero dar os parabéns para vocês, viu, Marçal? Quer dizer, você ter feito no início essa homenagem aos bibliotecários lá de trás, foi o primeiro reitor da UFRJ, não foi? Quer dizer, foi muito interessante, muito bom. Parabéns para vocês dois. Quer dizer, um pouco de vocês terem também colocado os desafios de vocês, os problemas que vocês estão tendo em relação à estrutura organizacional que vocês montaram, tudo a ver com os problemas que nós estamos tendo aqui. Vocês vão nos ajudar muito, porque queremos conversar com vocês. Obrigado. Parabéns pela apresentação de vocês. É muito importante a gente saber como a Biblioteca Nacional Digital começou com o esforço dos funcionários da Biblioteca Nacional, da Ângela, do Vinícius, agora o Marçal assume esse trabalho tão importante. Eu queria perguntar quando está previsto nos planos de vocês o backup dos domínios.br. Essa é uma questão, um dos pontos que a gente tem para avançar.
A gente já conversou até com o Miguel sobre isso na terça-feira e vai entrar numa das nossas pautas da nossa parceria com a Cariniana. Eu acho que é fundamental que a gente comece a entrar nesse campo, né? Na necessidade da gente preservar essa memória, essa produção brasileira que está aí espalhada na web, que é tão efêmera, né? Mas é um esforço grande, é um esforço humano e financeiro grande, e a gente vai atacar isso, e acho que brevemente, né? Está nos nossos planos para um futuro muito breve. A formalização da nossa parceria com a Cariniana é o primeiro passo para isso. A gente entende que a ABN sozinha não vai conseguir chegar lá no tempo que a gente precisa, dar a resposta que a gente precisa, e aí a gente vai começar a articular para ver quem a gente pode trazer para esse esforço para somar com a gente. Eu não tenho um prazo para dar, mas isso está no nosso radar, está no nosso planejamento, e em breve a gente vai começar a atuar em cima desse assunto. Não, só isso. Assim, eu mesmo, pessoalmente, enquanto cidadão e servidor, Rosana, me preocupo com isso, essa questão específica já há alguns anos, e tentei levar essa conversa com os servidores, mas eram tantos problemas que antes não deu. Mas eu acho que agora, a meu ver, a nossa prioridade zero tem que ser o depósito legal. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu diria que a seria pensar nessa questão. Oi, Paula do Museu Nacional. Quando vocês falaram do The Space, vocês falaram também de gestão de coleções. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre o The Space e a relação que ele pode ter ou não com a gestão das coleções. Então, a gestão de coleções no The Space, ela é pouco desenvolvida ainda, né? Então, na ABN, a gente optou, desde o início, a trabalhar com o The Space como um repositório integrado ao nosso repositório da casa, né? Que na verdade é o nosso sistema de gestão de coleções, que a gente usa o Sofia. O Sofia também tem um módulo de repositório, e a gente, via protocolo OAI-PMH, a gente interopera esses dois repositórios. Então, como é que a gente trabalha o nosso fluxo, né? Como a biblioteca usa o Sofia para a gestão das coleções bibliográficas e documentais, né? A gestão geral da casa, a gente tem um módulo de entrada, também do Sofia, da BN Digital. A gente entra com os dados ali, eles são dois módulos separados. A gente faz toda a gestão ali, a questão de normatização, de normalização das tabelas, aquelas coisas. Eu sou historiador, tá? Eu sei pouquinho assim de biblioteconomia, mas porque ele foi feito para isso. O The Space hoje, que eu conheça, não tem integrado um módulo para gestão das coleções dessa maneira. Tudo pode ser feito, mas se você precisa alterar uma autoridade, o autor morreu, eu preciso botar a data de morte, você precisa fazer um script para rodar aquilo no banco, na tabela, etc, etc. A gente tem uma relação bastante interessante com uma empresa que fornece serviços para a The Space aqui, e a gente tem estudado formas de criar um módulo de gestão de coleções integrado ao The Space. E a gente ainda está na discussão se vale a pena a gente desenvolver uma coisa nova ou estudar módulos de gestão que já existam no mercado de código aberto, que sejam integrados ali. A gente ainda está nesse campo. O The Space agora teve uma fusão com uma empresa que se chama LiraSys, que tem várias outras soluções para a gestão de bibliotecas e de acervos, e a gente está esperando para ver como isso vai se dar e se a LiraSys vai fornecer algum tipo de solução para a gestão desse material dentro do The Space. Então, a gente tinha avançado um pouco nessa questão de desenvolver uma coisa própria, mas aí a gente resolveu esperar um pouquinho e ver o que vai acontecer, porque não dá para ficar toda hora inventando a roda. Vamos ver qual é o cenário. Mais à frente a gente decide mais embasadamente. Tá? Respondi? Nós agradecemos, então, infelizmente não há mais tempo para perguntas. Eu peço que enviem para eventos@memoriadaeletricidade.com.br, que a equipe responderá, então, e encaminhará para eles. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, obrigado.